Pessoal, ó, um agradecimento, cara, da comunidade Gol. Aê! Eu tenho, vocês não têm. Caraca, é muito da hora, velho. Boa palestra, pessoal. Valeu, Elton. E aí, meu povo, vocês estão bem? Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso aqui sem correr risco de cair. Porque a chance de eu fazer algum acidente aqui, quebrar alguma coisa, é grande. Inclusive, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui, eu falei com o pessoal, cara, eu tô com medo de fazer alguma besteira e cair do palco. O palco é alto. Mas vamos lá. Peraí. Peraí. Boa. Tempo. O tempo tá travado aqui. O tempo tá travado. Já vai? Beleza. E aí, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Cara, é muita gente. Meu Deus do céu. Vocês me falaram que ia ter umas 50 pessoas, eu acreditei. Meu Deus, é muita gente. Tem gente lá embaixo que eu nem consigo ver direito. Então é isso, pessoal. Meu nome é Marco Olivier, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É incrível ver como isso aqui cresceu, como esse evento cresceu. A última vez que eu falei na GoFercon foi na de 19, cara, e tem muita gente aqui hoje para me ouvir, para ouvir as groselhas que eu tenho para falar. E vamos lá, hoje a gente vai falar sobre programação funcional. Eu vou tentar convencer ou não vocês. Na verdade, eu quero muito que a gente faça esse raciocínio junto de se faz sentido ou não a gente tentar usar a programação funcional, conceitos da funcional com Golang. Então, essa vai ser a nossa primeira pergunta. Go e o paradigma funcional é possível? Eu já vou responder que sim. Então, valeu, tudo de bom. Acho que eu ganho tempo aqui. Até mais, pessoal. Brincadeira, gente. Isso aqui é só para quebrar o gelo. Não deu certo, mas tudo bem. Então vamos lá, gente. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou Marco Olivier. Isso aqui é um pouco da minha jornada. Eu me formei já tem um tempão, não importa muito tempo, muito, senão começa a entregar a idade. Eu sou carioca, moro em São Paulo há 4 anos, o que quer dizer que eu ainda falo S puxado no X, mas também já falo padoca, então estou nesse meio tempo, nesse meio termo. Isso aqui é um pouco da minha jornada profissional. Eu passei por uns lugares que eu tenho muito orgulho de dizer que eu passei, que eu construí coisas muito legais. Hoje eu trabalho na Flash como Staff Engineer. Faço uns voluntariados que, para mim, são muito importantes. Cara, vocês são a comunidade, nós todos somos a comunidade. A gente está aqui para fazer tudo isso crescer, tudo isso acontecer. E muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Todos nós, tanto da organização quanto palestrantes, somos muito, muito gratos pela presença de vocês. Então, para vocês que são do Rio, para vocês que são de São Paulo, tem os meetups que eu, de alguma forma, tento ajudar a organizar. Tem a Gofer Rio, tem a Golang São Paulo. Então, por favor, sintam-se acolhidos, porque é o nosso propósito. Esse aqui é o meu Instagram. E eu comprei esse domínio, que é meio horrível, mas é bom para decorar. Então, se vocês não conseguirem acessar o QR Code, podem acessar esse endereço que vai direto para o meu Instagram. Lá, eu ainda não coloquei, mas logo depois daqui eu vou colocar os slides dessa apresentação para vocês consultarem com as referências e tudo mais. E já tem uma caixinha de pergunta, caso a gente não consiga se esbarrar nesses 2 dias por algum motivo, para vocês mandarem alguma coisa relacionada a esse tema, vocês podem mandar pergunta lá que eu tento responder o mais rápido possível. Então, vamos alinhar um pouco a nossa agenda, vamos alinhar um pouco o que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai começar alinhando um pouco alguns conceitos, algumas ideias, vamos alinhar a nossa linha de raciocínio. Depois a gente vai falar um pouco sobre o paradigma em si de uma forma um pouco mais macro. Só um minuto, que embolou aqui. Vamos aplicar alguns conceitos, vamos ver como que isso funciona, como funciona no nosso contexto de Golang. E aí depois a gente parte para as nossas conclusões. Então vamos começar alinhando nossos patos. Cara, eu sou um grande fã de linguagem do paradigma funcional. E eu tenho meus motivos. E a gente vai falar sobre esses motivos em algum momento. Mas eu juro para vocês que em cada slide que eu fiz dessa apresentação, em cada linha que eu escrevi, em cada teste que eu fiz, eu tentei tirar totalmente o viés da minha preferência. E a gente vai ver, tem um pedaço de código ali mais para frente que a gente vai ver que a gente vai abordar vantagens e desvantagens e entender por que a gente pode e o que a gente não pode fazer com um paradigma funcional aplicado a Golang. Funcional está na moda, deve adorar hype, mas vamos tentar manter, não sejamos emocionados, mas também é por isso que a gente está aqui, para a gente discutir esse hype, para a gente ver se ele faz sentido ou se ele não faz sentido e quais os benefícios a gente pode ter. Certo? Certo, sem emoção. Beleza?
Então, vamos começar desmistificando alguma coisa. Deixa eu só trocar isso aqui de bolso, porque eu estou puxando o fio aqui. Calma aí. Embolou aqui o negócio, mas tudo bem. Vou botar no bolso da frente, que aí não tem erro. Boa, agora sim. Então vamos lá, vamos alinhar que funcional não vai resolver todos os seus problemas, porque nada vai resolver todos os seus problemas. Inclusive, não sei se eu vou matar a audiência aqui, mas nem Go vai resolver todos os seus problemas. Então vamos reforçar essa ideia de que a gente vai conseguir benefícios, mas a gente vai ter também coisas que a gente não vai conseguir fazer e está tudo bem. É o esperado que qualquer definição, qualquer tecnologia, qualquer paradigma que a gente tenha, a gente vai partir desse princípio. Então, no fim das contas, funcional é só mais um paradigma, ou seja, é uma forma de você escrever um código, é uma forma de você visualizar e resolver o seu problema. Como que você vai resolver o seu problema com determinadas, por assim dizer, regras pré-definidas, pré-pensadas, estabelecidas, aplicadas, e que foram pensadas em cenários muito específicos. E aqui é muito importante a gente ter sempre isso em mente. Quando a gente faz escolhas, a gente não está só escolhendo o que a gente quer usar, mas automaticamente a gente está escolhendo o que a gente não vai usar, o que a gente não vai conseguir usar. Então, uma escolha tem sempre dois lados. O lado que a gente está consciente do que a gente está fazendo e o lado que a gente, às vezes, nem está tão ciente assim. Então, escolhas geram resultados tanto positivos quanto negativos, e isso entra naquela questão lá de depende, trade-off, aquelas palavras lá que fazem a gente virar sênior. Então, vamos ter isso em mente. Mas, na verdade, é mentira. Eu estou aqui porque eu gosto de falar de funcional. Funcional é o caminho certo e vamos que vamos. Mentira, vai, vou chegar de piadinha que o assunto é sério. Mas eu quero um momento exposed. Cadê o Elton? Cadê o Elton? O Elton não está por aí, mas o Elton vai ouvir. Ele deve estar por aí, ele vai ouvir. Que é o momento, Deus perdoa, mas a Nossa Senhora dos Prints não. E um dos principais motivadores de eu fazer a minha primeira palestra sobre programação funcional, e que não foi nem em Go, eu fiz essa apresentação de paradigma funcional aplicado ao TypeScript. Muito louco, né? Nada a ver com o que a gente está aqui hoje. Mas, ironicamente, o nome é o mesmo. É TypeScript, que é a possibilidade de forçação de barra, porque se eu fosse bom para dar nome para alguma coisa, eu não seria dev. E, em dezembro do ano passado, o Elton lançou esse tweet aqui, que eu achei ele maravilhoso, porque isso aqui faz a gente pensar muito sobre a questão do paradigma, que ele comenta a questão do, cara, é meio overrated e tudo mais, e na maioria das vezes que a gente defende, que a gente vê pessoas defendendo, às vezes é de fato overrated. A gente consegue resolver de outras formas o que às vezes a gente se propõe no paradigma funcional. Então, mais uma vez, vamos tentar aplicar tudo isso, vamos tentar entender o que a gente está fazendo sem viés e vendo quando faz realmente sentido de fazer essa aplicação. E aqui nessa thread, eu concordei e eu acho que por exemplo, a minha experiência pessoal, quando eu apliquei o paradigma funcional, foi muito mais no sentido de uma mudança de chave de como eu entendia um problema, como eu analisava um código, como eu desenvolvia o meu raciocínio, do que, de fato, um objetivo muito claro de que aquilo é absurdamente melhor e vai resolver todos os meus problemas. Então, eu fui muito mais empurrado para o paradigma funcional por uma mudança de visão, por uma mudança de interpretação de código, do que o paradigma em si. E isso é muito importante para a gente manter o pé no chão. Então, o primeiro momento, o que me encantou com o paradigma nem foi o próprio paradigma. Então, vamos ficar com isso na cabeça. É muito engraçado, né? Que eu estou supostamente defendendo a parada e até agora eu só botei a gente aqui no pé no chão sem muito alarde, né? Mas eu acho que isso é importante. E as pessoas, não sou rancoroso, juro que não sou, mas, Elton, depois a gente conversa. E aqui, um pouco da minha trajetória profissional é importante porque foi nesse momento que a minha mudança de chave para o paradigma na minha cabeça funcionou, que foi quando, em 2020, eu comecei no Nubank, que lá a gente aplicava tanto o paradigma funcional, aplicado em Clojure, e também com todos os projetos com um padrão de arquitetura voltado ao hexagonal. E depois disso, já em 2022, quando eu entrei na Flash, a gente tinha algumas coisas já começando a tentar ir para uma visão funcional, mas usando soluções basicamente em Node.js, que é basicamente hoje 80%, 90% da base de código da Flash é escrito em Node, infelizmente. Vamos tentar mudar isso aí. E aí eu começo a me perguntar muito, cara, beleza, de novo fazendo essa provocação, essa autoprovocação de, cara, eu realmente gosto do paradigma,
ou é porque eu estava num cenário de código muito bem desenhado, muito bem respeitado, que era no que a gente definia, no Nubank como uma arquitetura hexagonal, mais um conceito que a gente chamava de diplomat, que é basicamente como a gente fazia a separação de como a gente se comunicava, como a gente gerenciava os nossos efeitos colaterais com outros serviços, com outras entidades, etc. E a gente tinha um escopo muito bem separado. E com isso a gente conseguia ter um ambiente de testabilidade muito bom. E a gente conseguia ter uma série de benefícios que em alguns momentos ficava um pouco confuso. Cara, isso aqui é porque eu estou com uma separação de responsabilidade muito boa, uma separação de pacotes muito boa, ou é o paradigma que tá me trazendo isso? E quando a gente chega nesse ponto, a gente separar os benefícios daquele pacote que a gente definiu, começa a ficar um pouco difícil. Então a gente tem que começar a olhar com uma lupa mais aprofundada para aquele detalhe que a gente quer entender melhor, com muito mais cuidado, para a gente, inclusive, não entender errado um conceito que o paradigma está trazendo. E a gente respeitava alguns conceitos, a gente tinha um respeito muito grande por esses conceitos do paradigma. Por exemplo, funções puras que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui, só para a gente ainda manter dentro do nosso contexto, se vocês quiserem ter um primeiro conceito do paradigma, como o Nubank usava, essa apresentação aqui é muito boa, é matadora e vale super a pena. O que houve? Peraí que a gente morreu aqui o computador. Foi, beleza. Meu computador dormiu aqui. Ih, acho que eu vou ter problema durante a apresentação, porque ele travou a tela ali. Se acontecer de novo, eu destravo. Beleza. Então vamos falar um pouco sobre o paradigma em si. Agora vamos de fato falar sobre o paradigma funcional. Eu gosto muito de usar esse livro aqui como referência. Eu tenho esse livro, ele é um livro legal, porque, cara, ele é um livro de programação funcional para desenvolvedores Java. E vamos lá, aqui é um bom momento para a gente falar sobre isso. Mano, se a gente consegue fazer com Java, por que a gente não vai conseguir fazer com Go? Vai, fala sério. E nesse livro, cara, esse autor é muito emocionado, sério. Meu Deus, é só um paradigma, mas o cara, tipo, eu supus que ainda usaria o OR como abordagem principal e eu estava errado. Meu Deus, drama queen aqui, gente. Pelo amor de Deus. Nem é para tudo isso, vai. Eu que gosto não é nessa pegada toda. Mas esse livro fala muito sobre essa questão e como um desenvolvedor Java, que é o foco desse livro, se impressionou com o paradigma em si. E quando a gente fala sobre o paradigma funcional, agora eu vou perder 90% da atenção de quase todo mundo aqui. Quando a gente fala de paradigma funcional, as bases dele, as bases conceituais dele, a gente está falando sobre conceitos matemáticos. E basicamente, principalmente sobre a questão de mudança de estado, sobre evitar a mudança de estado. E a gente vai entender isso agora com uma série de exemplos aqui, uma série de conceitos que vou tentar deixar claro aqui para a gente ficar na mesma página, beleza? Quando eu falo sobre evitar mudança de estado, o que eu posso fazer como eu posso deixar isso da forma mais clara possível nesse primeiro momento? Vamos pensar aqui, vocês veem que eu fiz um código absurdamente simples, que é basicamente algo quase próximo de um Hello World, mas o que eu tenho ali é uma variável global, que eu defino um valor nela, e quando eu entro na minha função main, eu faço uma reatribuição dela. Então, o que ela foi definida inicialmente com 2 de uma forma global, depois ela recebe aquele 127, e se eu fizer aquele print ali, ele vai imprimir o 127. Quando eu estou nesse contexto, eu estou entendendo que eu estou alterando uma coisa que está fora do escopo da minha função. Isso é a principal definição que a gente pode começar a entender sobre mudança de estado. Eu estou mudando alguma coisa fora do meu escopo, fora do escopo da minha função. Então, sempre que a gente falar aqui sobre mudança de estado, a gente vai estar falando sobre algo nesse tipo. Quando a gente fala sobre efeitos colaterais, a gente está falando algo muito próximo disso aqui, beleza? E vamos tentar, trazendo de novo para esse contexto da comparação com a questão matemática, vamos pegar, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é rigorosamente uma função. Acho que estamos todos na mesma página nesse sentido. E se a gente olhar essa função, o que a gente tem ali é muito parecido com o que a gente tem num conceito de uma função de programação. Se a gente olhar em cima, o que a gente tem ali em cima é um contrato, é a nossa função escrita. O x que eu posso entender ali é o meu parâmetro. Esse parâmetro vai ser processado e ele vai me dar um retorno. Então, o que eu tenho embaixo é rigorosamente isso. Eu tenho uma função f,
essa função vai receber um parâmetro que ele vai receber 2, o processamento dele vai ser o cálculo e a saída vai ser 7. Então, se a gente for parar para entender, o que a gente tem é rigorosamente o que a gente está acostumado a fazer quase todo dia. Uma entrada, um processamento e uma saída. Esse é o nosso feijão com arroz. A gente está fazendo isso o tempo todo. Então, fazendo aqui a analogia que eu acabei de falar, a gente tem ali o nosso contrato, o nosso f de x é o nosso contrato, é a chamada da nossa função, é o nosso nome, os parâmetros que a gente vai receber. A gente tem o nosso processamento e a gente tem a saída do nosso retorno. Beleza até aqui? Não é exatamente isso aqui que a gente faz nesse sentido? É rigorosamente isso que a gente faz. Inclusive, eu até coloquei o mesmo nome da função para ficar muito claro no que a gente está fazendo. A gente tem uma função, o nome dela, a gente chama ela por f, o que ela vai receber é um x, que é um inteiro, ela vai devolver outro inteiro, ela vai fazer a multiplicação, ela vai fazer uma soma e ela vai devolver um resultado e ele vai imprimir esse resultado. Isso aqui é rigorosamente o que a gente fez naquela representação matemática anterior. Então, se a gente fizer essa comparação... Ih, calma aí, cara, tem lembrete de reunião aqui. Eu tenho que falar sobre a arquitetura do HQ. Muito bom. É isso que dá uso ao computador do trabalho para fazer as paradas. Ainda bem que não foi nada comprometedor, né? Imagina um negócio ali esquisito. Mas não, o negócio esquisito não é hoje, não, é sábado. Então, o que a gente tem aqui é rigorosamente o que a gente falou ali agora. Só que uma comparação entre matemática e código. Passa. Acho que o passador morreu? Ou fui eu que tirei aqui? Peraí. Tá, passou. E aí a gente... Beleza, já que a gente falou isso, a gente cai no seguinte cenário. Ter função. Eu chamar o que eu estou fazendo ali, a minha chamada de processamento. Eu chamar de função, eu ter uma função me faz ser funcional? Não. Não necessariamente. Mas como a gente usa a função sim, e a gente teve o nosso primeiro exemplo naquele código ali anterior. Eu tinha uma função, não tinha? Quando eu estava chamando ali a minha função main, aquilo é uma função. Eu estava sendo funcional ali? Totalmente não. Aquilo ali é tudo menos funcional. E outro ponto, o fato de eu chamar de função também tem algumas que também entra na questão de limitações que a linguagem me traz. A tecnologia que eu estou usando, ela pode até ter dado o nome de função por alguma razão semântica quando ela foi idealizada. Mas se ela não me trouxer, se ela não me oferecer ferramentas que me façam garantir certos conceitos do paradigma, eu não tenho uma possibilidade de fazer um desenvolvimento funcional. E para isso a gente vai começar a ver alguns conceitos. Por exemplo, vamos começar sobre a ideia de imutabilidades em funções puras. Imutabilidade é um exemplo muito parecido com o que a gente teve anteriormente. Nessa função, basicamente, ele vai elevar ao quadrado e somar 3. Eu tentei, em todos os exemplos, trazer alguma coisa próxima do que seria uma função matemática para a gente sempre ter em mente que, beleza, por mais que a gente... Esses dias eu dei uma pistolada com isso, da quantidade de pessoas que me perguntam, mas para eu ser programador, para eu trabalhar com programação, eu preciso saber matemática? Eu dei uma pistolada com isso. E, cara, esse código aqui é para a gente até dar uma refletida que a gente pode não ter que trabalhar com matemática todo dia. Por exemplo, eu nem lembro a última vez que eu precisei falar sobre logaritmo, mas se eu for parar para pensar, nessa apresentação, toda a linha que amarra toda a nossa conversa, desde o início até o fim, são conceitos matemáticos por trás. E na computação, como um todo, isso não é muito diferente. Então, nessa função específica, eu tenho uma função que eleva ao quadrado e soma 3. O próprio nome ele já deixa claro, ela vai receber um valor int, vai devolver um int, e ela não muda o estado em nenhum momento, alguma coisa que seja fora do escopo dela. Então, se a gente olhar, sempre que ela receber um valor, ela vai ter o mesmo retorno. Então, a gente nunca vai correr o risco de, se a gente passar várias vezes a mesma informação, ela em algum momento vai retornar alguma coisa diferente. Não existe esse risco nessa função. E aqui entra um pouco a definição dessa questão de imutabilidade. Permitir valores mutáveis... Ah, não, tá, tudo bem. Isso aqui é outra parada. A questão da imutabilidade, ok, ficou certo, aquela função não vai retornar nada que seja diferente do que vai entrar e o que vai sair. E aqui tem um ponto específico, que eu tirei daquele livro de novo, que é um dos motivos dele defender tanto o paradigma funcional, que é, por exemplo, se ele for falar sobre multithreading. Permitir valores mutáveis é o que torna a programação multithreading de fato difícil. Se múltiplas threads, por exemplo, podem modificar o valor compartilhado, você precisa sincronizar o acesso a esse valor. E aí começa a ter um problema. E aí começa a ter as nossas dificuldades quando a gente precisa trabalhar com muitas threads num cenário onde isso pode acontecer.
Então, concorrência, para mim, nesse momento, talvez seja uma das grandes vantagens que a gente tem no paradigma funcional, quando a gente vai trabalhar com concorrência ou com paralelismo. Isso de uma forma geral, tá, gente? Falando de uma forma não tão aplicada assim ainda. Então, quando a gente tem, por exemplo, concorrência num cenário de orientação a objeto, ele prevê a passagem de estado. Então, por exemplo, eu posso ter informações passadas e mudadas por meio de métodos de acesso, como get, set, etc. Isso aqui é um problema que é nesse cenário de multithreading que a gente falou. E aí, para a gente tentar resolver isso, na orientação a objeto, a gente tem que ir para estruturas muito específicas que, enfim, a gente começa a gerar um nível, uma carga complexa maior em cima do nosso código. E quando a gente fala sobre concorrência no paradigma funcional, não existe mudança de estados, não existe essa mudança de estados constante, então os riscos são atenuados. Ainda existem riscos, mas eles são consideravelmente atenuados. E aí, eu trago o nosso primeiro problema quando a gente fala sobre o paradigma funcional e Golang. Que é quando a gente começa a lidar com coleções, e aqui a gente tem que ter um ponto de atenção. Se eu tenho essa função específica, mesmo que ali ela não tenha um retorno claro, mas eu poderia de alguma forma ter esse retorno claro ali, mas não faz diferença. O que acontece se eu passar uma coleção e mandar fazer um sort nela? Ele não vai simplesmente me devolver, dentro do paradigma funcional, no mundo ideal, ele manteria a original como está. Então, por exemplo, se eu tenho uma coleção que eu tenho 2, 1, 3, ele manteria a original e me devolveria ela ordenada. Se eu fizer simplesmente isso aqui em Go, ele vai ordenar, inclusive, a minha original. Então, em qualquer ponto que eu usar essa coleção, ela vai ter sido alterada. E isso fere um dos principais conceitos que é esse que a gente está falando agora sobre imutabilidade. Para tentar resolver isso, a gente pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E aqui a gente tem a comparação entre as duas soluções. Eu posso ter uma solução, por exemplo, de ordenar, onde eu faço uma cópia dessa coleção e devolvo ela ordenada, e aí eu não mudo a original. E eu tenho a opção de baixo. A opção de cima, eu consigo ser funcional, está dentro do meu conceito do paradigma funcional, e a de baixo não, porque a de baixo eu estou ferindo de novo a questão da imutabilidade. E aí, beleza. Eu pensei, tudo bem. Go é performático, essa questão do copy é uma questão nativa, então ele vai me oferecer aqui uma solução interessante para eu trabalhar com coleções no paradigma funcional, mas assim, esse sentimento não me serve de nada. Então eu pensei nesses testes, usando os próprios testes de benchmark do Go para ver a comparação com as duas soluções. E para isso, só voltando aqui rapidinho, para isso, o que eu desenvolvi foi, assim, preciso comparar a mesma coleção das duas formas, usando o nativo e fazendo copy e me devolvendo. Porque eu preciso entender se eu também não estou ferindo alguma das características principais da tecnologia, uma das características principais do Go, que é a performance. E quando eu apliquei o teste de benchmark, os resultados não foram tão promissores assim. Se a gente olhar, por exemplo, eu fiz 3 testes principais. Uma coleção com 5 elementos, uma com 1000 elementos e outra com 10.000 elementos. Se a gente for parar para analisar ali o tempo por operação e os bytes alocados, a gente vê que o de cima é o que faz funcional, o que ele faz a cópia e devolve e mantém o original. A gente percebe que ele tem um impacto considerável. Então, se a gente precisa, num cenário onde a gente precisa de performance, a gente vai usar coleções, a gente vai tentar fazer alguma aplicação de coleções nesse sentido, isso aqui é um ponto que precisa ter cuidado, é um ponto que precisa ter atenção. Só pegar um pouco de água aqui, pessoal, que está começando a ficar quente aqui em cima. Só um minuto. Hidratem-se, crianças. Eu lembro que no TDC, era copinho, eu fui tentar abrir o copo, fazer isso que eu estou fazendo aqui, só que com copinho, eu fiz alguma besteira com o copo, tomei um banho no meio da apresentação. Esse é o tipo de coisa que eu faço. Lembra o medo de cair do palco? É o tipo de coisa que eu faço nesses momentos. Então, vamos lá. Tempo de operação, isso. Se a gente olhar aqui, conforme a gente vai escalando, esse gráfico vai crescendo exponencialmente, e isso pode ser um problema. Então, se a gente quer manter uma pureza constante no nosso código em relação ao paradigma funcional usando em Go, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Especificamente quando a gente está falando de coleções, especificamente quando a gente está falando de ponteiros. Mas beleza, já falei mal o suficiente. Funções puras.
para a gente considerar uma função pura, ela tem que ter a mesma entrada e ela tem que se retornar sempre a mesma coisa. Então, não importa quantas vezes eu passo os parâmetros, eles vão sempre ter que retornar a mesma coisa. Então, nesse cenário, voltando ao que a gente falou lá no início, esse cenário aqui não atende esse requisito. E quando a gente fala sobre funções puras, a gente está falando de não ter efeitos colaterais, que é mais ou menos o que a gente já falou, só que com uma outra nomenclatura. E por que essa nomenclatura é importante? Porque, por exemplo, quando a gente fala, pô, beleza, você vai falar, beleza, Marco, mas e aí? Quando eu preciso fazer um efeito colateral, quando eu preciso fazer, de fato, uma alteração em algum lugar, eu vou estar ferindo algum princípio? Nesse caso específico, você vai estar fazendo uma ação específica de, por exemplo, persistir no banco, enviar uma mensagem para algum tópico, alguma fila, alguma coisa do gênero. Nesse caso, você tem efeitos colaterais que é esperado que você faça isso. E, já de antemão, essa coisa horrível é um código Clojure, mas isso aqui eu gosto dele porque ele é idiomático da gente entender onde a gente tem um cenário de uma função pura, onde a gente está respeitando o nosso conceito principal de função pura, e o outro onde a gente está fazendo um efeito colateral e que a gente sabe que ali a gente está saindo um pouco da representação que a gente falou até agora. Então, por exemplo, idiomaticamente no Clojure, quando você coloca exclamação no final, você olha, é um padrão possível você dizer, olha, isso aqui eu estou fazendo um efeito colateral em algum lugar, seja enviando essa mensagem para algum lugar onde eu não garanto que, se você me mandar isso aqui diversas vezes, eu vou retornar sempre a mesma coisa, e na de cima, o contrário. Tipo, na de cima não tem, então na de cima eu já garanto que não importa quantas vezes você me mandar essa informação, eu sempre vou devolver a mesma coisa. Então, desculpa aí, nada a ver isso aí, nem mostrar código de Clojure, mas é importante para essa contextualização. Então, funções puras, a saída do processamento de valores enviados por uma função sempre vai retornar a mesma coisa. Beleza? Mais uma vez, essa função, não importa quantas vezes a gente passar, por exemplo, o valor 9, ele sempre vai retornar a mesma coisa da multiplicação dele e mais 3. Outro conceito que é importante outros conceitos que são importantes no paradigma funcional são funções de primeira classe e de classe superior. Quando a gente fala de funções de primeira classe, basicamente a gente está falando da capacidade de tratar funções como valores. E aqui, por exemplo, eu consigo atribuir numa variável uma função, e aí o que eu ganho é uma outra função que, nesse primeiro momento, pode não parecer que isso tem valor, mas mais na frente a gente vai ver o grande valor que tem isso aqui. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma função de adicionar 2 valores. Dentro da minha função main, eu estou fazendo uma atribuição numa variável da função que eu defini ali em cima. Então, essa variável myFunc, na verdade, vai ser uma outra função. Então, quando a gente tem a capacidade numa linguagem, numa tecnologia, de fazer esse tipo de atribuição, a gente está respeitando o princípio de funções de primeira classe. Outra característica que garante que eu tenho uma possibilidade de fazer uma função de primeira classe é a gente passar ela como parâmetro para outras funções. Então, por exemplo, eu tenho ali no meu compute, eu posso passar uma função, eu posso ter 2 valores inteiros e a minha função vai aplicar, eu não sei a minha função compute, ela não sabe o que ela vai fazer, e eu posso aplicar tanto uma ação quanto os valores que essa ação vai aplicar. Então, se eu olhar ali no código de baixo, por exemplo, eu tenho minha definição de adição lá em cima, e aí eu posso ter N outras, e o que eu vou fazer, olha, me dá uma função, me dá uma ação e aplica essa ação que você está passando, que eu não sei qual é nesses 2 valores que estão em sequência. E é o que a gente tem ali embaixo. Se a gente olhar na segunda linha da função main, o que a gente tem? Eu tenho uma função compute, eu vou receber uma ação, que é a minha função myFunc, e eu tenho 2 valores que eu vou aplicar de acordo com o que aquela função do primeiro parâmetro está esperando. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, só que a gente aplicando, por exemplo, a importância disso, que talvez não tenha ficado clara, vamos pensar nesse cenário. Ali agora, antes eu tinha uma função só de adição e agora eu tenho uma função de multiplicação também. O que eu posso fazer é a mesma coisa, porque eu estou respeitando o mesmo contrato. Então, se eu respeito o mesmo contrato, que ali é receber 2 parâmetros inteiros e devolver um valor inteiro, eu posso passar qualquer função que respeite esse contrato. Então, estamos dentro do nosso cenário de funções de primeira classe. Outro ponto que garante que eu tenho a possibilidade de ter uma função de primeira classe é o retorno dela também ser uma função. Tudo isso que a gente falou, só que agora na ponta do retorno. Eu posso retornar uma função por meio de uma outra função. Então, funções de primeira classe é isso que a gente viu aqui nos nossos exemplos, que Go garante, e está tudo certo. Vou dar uma corrida, porque o meu tempo está acabando. Funções de ordem superior já é o contrário. Perdão.
Já é o contrário dessa interpretação. Quando eu tenho uma função de ordem superior, é quando eu estou recebendo uma função dentro da minha função ou retornando uma função. É o caminho inverso daquele raciocínio. Então, por exemplo, aqui nesse fato, a minha função compute, ela está recebendo uma função. O tipo que ela está recebendo ali, o primeiro, é uma função. Então, eu garanto que eu estou num cenário onde eu posso retornar onde eu tenho uma função de classe superior, de uma higher order function, que é esse ponto aqui. Esse ponto do código me garante, a linguagem, a tecnologia me permite que eu retorne, que eu tenha esse conceito, esteja dentro desse conceito do paradigma. Monads e o either. Aqui é um ponto interessante. Basicamente, monad é um conceito chato de entender, mas o either ajuda a gente a entender esse ponto. Monad, numa definição muito abstrata, muito alto nível, é uma espécie de container. E a gente vai entender isso quando a gente vê o either. Essa definição possui funções que permitem transformar determinados valores. Então, não é tão visto em Go, mas se a gente for parar para pensar, vamos de novo aí, desculpa aí, gente, código JavaScript. Vamos pensar nesse código JavaScript. O que eu tenho dentro de um either eu tenho a possibilidade de um valor correto e um valor errado. Nesse código aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma validação de aniversário. Se ele for válido, ele pode ter duas respostas. Ou um either, que ele vai aplicar alguma coisa, ou um left, que ele vai dizer que aquele aniversário não é válido e ele vai retornar um erro. Esse é o conceito de... Eu sei que ficou um pouco abstrato, mais na frente tem um exemplo aqui, isso vai ficar um pouco mais claro. A gente tem esse conceito aqui, que em Go, num primeiro momento, isso não fica tão claro para a gente, mas se a gente parar para olhar, algo muito parecido que a gente tem, não é a mesma coisa, a gente vai ver porque não é a mesma coisa, mas algo muito parecido que a gente tem é o retorno multivalorado. Na nossa própria função, meio que a gente já tem a possibilidade de devolver erros no nosso próprio retorno. Não é uma either, de novo, eu vou explicar o porquê, mas a gente já tem algo muito próximo disso e a gente tem uma solução que não é nativa, mas que já resolve esse problema. Vamos lembrar que o either, o nosso conceito de monad, e o either é uma espécie de monad, é o conceito de encapsular outras funções, certo? Vamos manter isso aqui na mente. Mas a gente tem, como eu disse, a gente tem a possibilidade de retorno multivalorado, a gente tem um retorno de erro no final, a gente tem um padrão e tudo certo e tudo mais, beleza, funciona, mas a gente tem um problema, e esse problema é o function composition. O que é o function composition? Isso é uma das coisas que eu considero mais legais que a gente pode fazer no paradigma funcional, que é rigorosamente a gente fazer uma composição de funções. E se a gente olhar ali na função de compose, cara, esse código ficou muito engraçado porque lembra muito tempo de matemática da época da escola. O que a gente tem ali é o nosso f de g de x. Não sei se vocês lembram disso, quando a gente chamava uma função dentro de uma função. É rigorosamente a mesma coisa. Trazendo isso para uma linguagem de computação, basicamente o que eu tenho é o retorno de uma função é o parâmetro da função seguinte. Então, se a gente olhar, por exemplo, no nosso compose ali, o que ele está fazendo? Ele está aplicando uma função, ele está recebendo os valores dessa função. Nessa aplicação de função, ele vai fazer primeiro uma multiplicação, ele vai primeiro dobrar esse valor e depois ele vai adicionar mais um. O que ele está fazendo? Primeiro, ele está fazendo uma multiplicação, depois o retorno dessa multiplicação ele vai passar como parâmetro da adição e ele vai somar, ele vai fazer o segundo processamento. Então, na verdade, o que ele tem é sempre isso. O retorno de uma função é a aplicação da outra. Por que que a gente... E agora a gente... Deixa eu ver se o próximo slide já fala isso. É isso, o retorno de uma função é o primeiro parâmetro da próxima. Então, sim, e por que eu acho isso uma das coisas mais legais? Porque por meio de uma composição de várias funções, onde a gente pode... Ali a gente tem duas funções como exemplo, mas nada impede de eu encadear isso quantas vezes eu precisar. Então, eu tenho uma função que faz alguma coisa, mas eu sei que eu tenho que aplicar uma outra função. Talvez isso lembre a gente sobre regras de negócio, quando a gente tem que aplicar diversas regras para entender se alguma coisa está dentro de uma determinada validação, certo? Eu posso encadear funções e o retorno dela sempre vai ser o primeiro parâmetro da seguinte. Então, cara, isso para mim, é uma das coisas mais poderosas quando a gente fala sobre paradigma funcional. Vou entrar nessa lib, mas por que o function composition é um problema? Quando o retorno multivalorado não é uma either, e por que ele é um problema para o function composition? Quando a gente tem um retorno multivalorado, a gente necessariamente tem que fazer alguma coisa com todos aqueles valores.
E vamos pensar, se eu tenho um retorno e esse retorno vai ser o meu parâmetro, o meu primeiro parâmetro da função seguinte, cara, como é que eu vou fazer no caso de eu ter um sucesso ou ter um erro? Eu já começo a perder o controle sobre isso. E aí que é o problema, e por isso que o retorno multivalorado, apesar de parecer muito, e a gente poder, em certo modo, forçar uma barra e tentar aplicar dessa forma, como o IDER, ele não é exatamente. E vamos voltar ao conceito de monad que a gente tinha falado antes. A monad, como eu falei, ele é um container. O que ela vai me garantir nesse sentido? No caso da minha IDER, ele vai me retornar um sucesso, um erro, mas encapsulado dentro de um container. Então, na verdade, eu vou continuar passando aquilo num modelo de IDER para a próxima função, e essa função vai saber dizer, cara, isso aqui é um sucesso ou é um erro, e aí eu passo para frente e eu trato aquilo de sucesso. Certo? FGGo. Isso, inclusive, eu não sabia dessa função, e quem falou dessa função foi o Elton, na newsletter que ele falou da Semana Go, que, cara, valeu, tamo junto. Ela é uma biblioteca que está sendo desenvolvida pela IBM. A última vez que eu vi ela ainda estava em work in progress, mas já tem algumas coisas muito legais, e uma das coisas que ela resolve é justamente essa questão da IDER. Ele tem uma implementação de IDER que ele faz ajudar a gente nessa questão do function composition. Então, a gente resolve todo esse problema que a gente tinha falado agora, isso aqui é um ponto que eu acho que é importante a gente falar. Tudo que a gente falou até agora, a gente tentou resolver de uma forma nativa. Aqui é o primeiro momento que a gente fala da necessidade de uma implementação mais específica, nesse caso, na forma de uma biblioteca. E essa função é muito engraçada, que foi o que eu falei no início sobre essa apresentação. A primeira vez que eu fiz, ela não foi para Go, foi para TypeScript. Porque depois, lendo a documentação dessa biblioteca, ele se inspira justamente na lib, que eu uso como base para a minha apresentação, que é agora fugiu o nome da lib, mas é parecida com a... Tá ali, FPTS, isso, sabia que era parecida. Que é o Functional Program para TypeScript. Então, cara, foi maravilhoso a coincidência, e uma coisa acabou puxando a outra muito naturalmente. E essa biblioteca implementa essa questão do IDER, por exemplo. Então, a gente acaba não tendo... tudo que a gente falou até esse momento, a gente falou de uma forma nativa, nada a gente precisou ir para soluções muito mirabolantes para a gente chegar à conclusão de que a gente consegue implementar o paradigma funcional para Go, e o que a gente não consegue, essa biblioteca atende, que é o bom exemplo da nossa IDER. Então, partindo para as conclusões, a gente consegue ou não consegue programar funcional com Go? É natural ou não? E o meu veredito é que é fake natty, mas a gente consegue, é um half fake natty. A gente consegue fazer alguma coisa, a gente consegue desenvolver muita coisa, a gente talvez esbarre em pontos muito específicos, mas que a gente já vê que tem soluções consolidadas e mantidas por uma grande empresa, que é a IBM, que a gente consegue desenvolver em funcional com Go, mas a gente ainda não pode dizer que é totalmente aderente à tecnologia, e está tudo bem. Mais uma vez, a gente não está vendo isso com um olhar apaixonado, e a gente vai começar, a partir de agora, a ver junto, cara, o que eu posso usar do paradigma, mesmo que eu não use 100% dele, o que eu posso usar para me ajudar? E a gente viu que a gente tem muita coisa que pode ser útil para a gente. Minhas percepções. Eu tenho uma percepção muito pessoal de que a gente escreve menos, eu tenho uma percepção pessoal que a gente tem um código mais limpo, e aqui é uma percepção que já não é mais tão pessoal assim, porque é uma percepção pessoal, mas eu já vi muitas pessoas falando a mesma coisa. A gente testa com muita facilidade, e um dos principais motivos disso são as funções puras. É a questão da imutabilidade, porque a gente consegue ter testes mais assertivos, a gente consegue ter funções mais específicas, e a gente consegue ter uma garantia maior de que aquilo que a gente está implementando vai ter menos comportamentos esotéricos. Ele vai ter menos... a gente vai ter um controle maior do que a gente está desenvolvendo. E eu, particularmente, acho mais fácil de encontrar as coisas, mas isso também está um pouco enviesado em relação ao que eu falei lá no início, em relação ao paradigma. Aqui não é puramente funcional que ajuda nesse sentido. Conclusões, de novo. Função é cool, função é moderna, função é pop, função é legal, funcional é legal, então vamos todos usar funcional. Mas sim, a gente pode dizer que é possível a gente usar funcional com Go. Próximos passos. Dê uma olhada em alguns conceitos, dê uma olhada em point free, functors, maybe, futures, são conceitos muito legais e que podem ser úteis para vocês, que não daria tempo de eu explorar nessa apresentação, porque senão eu falaria aqui o dia inteiro sobre esses conceitos. Leiam alguns livros, esses são alguns livros que são muito bons, e aqui um ponto interessante. Funcional
você acaba indo para algumas linguagens específicas que você vai procurar bibliografia. E é muito interessante que os dois principais livros, o principal livro em língua inglesa e o principal livro em língua portuguesa, são livros de Clojure, na minha humilde opinião. Então, são esses dois livros. Se vocês quiserem entender, Clojure é uma sintaxe que eu admito que ela é muito estranha quando você tem o primeiro contato. Mas dá para entender, dá para vocês pegarem os conceitos. Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre funcional, podem ir tranquilos nesses livros, especialmente o Clojure for Brave and True. Esse livro é maravilhoso e ele tem gratuito na internet. Se vocês entrarem no site do livro, ele está totalmente gratuito, mas se vocês preferirem o físico também, ele não é um livro exatamente muito caro. Algumas outras opções, o livro que eu falei sobre para programadores Java, galera do Java que quiser aprender um pouco mais sobre conceitos funcionais para utilizar, eu espero que não tenha nenhum javeiro aqui, olhar de julgamento. E o de algoritmos funcionais, esse aqui é um livro um pouquinho mais denso, mas ele não é muito grosso, é um livro que vale muito a pena dar uma olhada também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu preparei com muito carinho para vocês. Esse era um objetivo pessoal meu muito grande de estar aqui falando com vocês hoje. Eu agradeço a todos. Me sigam no Instagram, façam perguntas na caixinha. Daqui a pouco eu compartilho os slides. E muito obrigado a todos. Cravado!